Estamos no Faço ar? sim. Aí, então a partir de agora nós estamos online no YouTube, estamos aqui no Google Meet, iniciando mais uma aula nossa do Livro dos Médiuns. Sejam todos muito bem-vindos. Lucineide, por favor, faça a nossa prece inicial. Obrigada. Uma boa noite a todos. Que a paz e o amor de Cristo nos envolva neste momento. Que possamos assim serenar nossas mentes e os corações, para que assim possamos nos focar neste momento de estudo, que possamos compreender os ensinamentos aqui trazidos, que essa troca seja muito produtiva para cada um de nós, que nos auxilie no nosso entendimento em relação a nós mesmos, enquanto seres espirituais, e na nossa relação com os outros, os nossos irmãos, tanto os encarnados como os desencarnados. E assim, agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, que tanto nos auxilia, e pedimos que nos conduza ao nosso Deus Pai, a quem agradecemos por esta oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos, por termos essa capacidade de discernir, de escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E com essa capacidade de entendimento, mais uma vez agradecemos a Ti, Pai, com todo o nosso amor, por esta oportunidade. E a Ti nós louvamos e agradecemos com a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada. Obrigada a vocês, obrigada a Edna, ao Geraldo, semana passada, condutores da nossa reunião. Nós paramos, então, na teoria da alucinação. Vamos começar hoje? Opa! Adiantamos bem. Então, nós estamos no capítulo... Eu perco toda vez. Na parte das... na parte 6, né? Na teoria das manifestações visuais, né? E agora nós vamos entrar no item 111, que vai começar a falar da teoria da alucinação. É uma teoria que falava que, por alto, que as pessoas que viam, né, o fato da época do livro dos médiuns, né, que o fato de se ver espíritos eram, na realidade, alucinações da mente das pessoas. Ok? Edna, você pode começar para a gente? A 111, por favor. A teoria da alucinação é a questão 111. Aqueles que não admitem o mundo incorpóreo e invisível tentam explicar tudo com a palavra alucinação. O significado da palavra é conhecido. Ela exprime o erro, a ilusão de uma pessoa que acredita ter percepções que na verdade não tem. Do latim alucinare, errar, que vem de ad lucem. Mas os sábios, de acordo com o nosso conhecimento, ainda não deram uma explicação fisiológica sobre a alucinação.
A ótica e a fisiologia parecem não ter mais segredos para eles. Como é, então, que ainda não explicaram a natureza e a origem das imagens que se mostram ao espírito em certas ocasiões? Eles querem explicar tudo pelas leis da matéria. Que seja feito como eles querem, mas que forneçam, por meio dessas leis, uma teoria da alucinação, boa ou má. Será sempre uma explicação. Então, tudo que não explica, o povo chamava eles de loucos, né? Eles estavam Exatamente. ensinando, né? Então, Na realidade, o que o Kardec fala é assim, olha, dê uma explicação boa ou ruim, mas dê uma explicação. Simplesmente falar que é alucinação não é pois é, explicação, continua, certo? continua. Continua, continua lendo uma parte, daí depois, Não se posso ler dois continuar, parágrafos grandes, daí depois a gente troca. não se preocupe. 112. A causa dos sonhos nunca foi explicada pela ciência. Atribuem-na a um efeito da imaginação, mas não dizem o que é imaginação, nem como ela produz as imagens tão claras e tão nítidas que às vezes nos aparecem. É querer explicar uma coisa que não é conhecida por meio de outra mais desconhecida ainda. A questão permanece como antes. Dizem que é uma lembrança das preocupações da vigília. Mas mesmo admitindo essa solução, que não soluciona nada, restaria saber que espelho mágico é esse que conserva dessa forma a impressão das coisas? Como explicar principalmente as visões das coisas reais que jamais vimos no estado de vigília em que nunca pensamos? Apenas o Espiritismo poderia nos dar a chave para esse fenômeno, estranho, que passa despercebido por ser tão comum assim como fazemos com tantas outras maravilhas da natureza que não sabemos valorizar. Né? Ele deu um puxão de orelhas, porque a gente realmente não presta atenção em nada. Né? E tem uma porção de gente que só critica, que é contra, eu sou contra, se é governo nesta terra, eu sou contra. Então, tudo é contra, né? Exatamente. Na realidade, o que acontece é que a gente não presta atenção em detalhes. A Exatamente. a nossa visão, e isso vale para todo o mundo, todos nós. Nós olhamos superficialmente para tudo que está acontecendo. Nós não temos visão pormenorizada de nada. Então, como nós não temos visão detalhada, pormenorizada, pormenor, parte pequena, né? Pormenor é a parte pequena, nós não compreendemos quase nada. E Exatamente. por não prestarmos atenção a quase nada, nós simplesmente não me interessa, entendeu? Não me interessa. E é assim que a grande maioria da humanidade passa a vida sem perceber nada do que acontece à sua volta, né? Exatamente. E isso vale para os sábios, que se dizem supostamente sábios. E que dizem, eu não vou perder tempo com essa bobagem, né? Exatamente. Continua, Edna. Os Aqui, sábios, só um minutinho, falando, lembrando sempre que aqui ele começou a falar dos sonhos, né? sim, Dos sim, sonhos ditos, sonhos reais, que são aqueles sonhos que nós acordamos e temos lembranças de termos vistos coisas reais, coisas que nós conhecemos aqui, que eles dizem que são lembranças das coisas cotidianas, mas de coisas também que nós não temos contato, de coisas que nós nunca vimos. Por exemplo, sonhos de nós estarmos num templo romano. Eu nunca tive na Grécia. Como é que eu sonhei que eu estava na Grécia, num templo, nas ruínas de um templo romano? Eu nunca tive lá, eu não sei como é que é, mas para mim, no meu sonho, estava nítido e claro. Se os sonhos são rememorações, como ele fala, né? A impressão das coisas, primeiro, onde está esse espelho mágico que guarda aqui na minha cabeça as coisas que eu vi, que daí me faz lembrar meu sonho? E se não, e tirando essa parte, como eu rememoro coisas que eu não conheço, coisas que eu nunca vi, pelo menos aqui. Continue, Edna, por favor.
Os sábios recusaram a ocupar-se da alucinação. Real ou não, ela é um fenômeno que a fisiologia deve explicar, sob pena de reconhecer sua insuficiência. Se algum sábio tiver a intenção de dar ao fenômeno não uma definição, entendamos bem, mas uma explicação fisiológica, veremos se sua teoria resolve todos os casos, que não omita os fatos tão comuns das aparições de pessoas no momento da sua morte, que explique a coincidência da aparição com a morte da pessoa. Se esse fosse um fato isolado, poderíamos atribuí-lo ao acaso, mas, como é bastante frequente, deixa de ser o acaso, pois o acaso não se repete. Se pelo menos aquele que viu a aparição tivesse seu pensamento despertado pela ideia de que a pessoa estava para morrer, ainda seria aceitável. Mas quando a aparição é, como na maioria das vezes, da pessoa em que menos se pensa, a imaginação não tem nada a ver com isso. Não há como explicar pela imaginação as circunstâncias de uma morte da qual não se tem nenhum conhecimento. Os alucinacionistas, dirão que a alma, se é que admitem uma alma, tem momentos de superexcitação, em que suas faculdades estão exaltadas. Estamos de acordo, porém, quando o que ela vê nesse estado se constata ser uma realidade, não há ilusão. Se em exaltação a alma vê uma coisa da qual está distante, é porque ela se transporta. E se nossa alma pode se transportar para junto de uma pessoa distante, por que a alma dessa pessoa não se transportaria para junto de nós? Que, em sua teoria da alucinação, levem em conta esses fatos e não se esqueçam de que uma teoria a qual se podem opor fatos contrários é claramente falsa ou incompleta. Enquanto esperamos as explicações deles, vamos comentar algumas ideias a respeito. Eu vou ler um trecho daqui que está aqui no meu livro, tá? A respeito, porque isso foi colocado em 1861, tá? Nós estamos em 2023. Então, assim, o Kardec... Só um minuto. Esse trecho seu está como nota de rodapé Isso. ou como nota de rodapé? Então, é uma inserção de Kardec? Não, provavelmente é da autora. Está escrito aqui número 6, né? Que são coisinhas que vão aparecendo. É uma inserção de explicação da tradutora do livro. Exatamente. Então, assim, as anotações sobre alucinação e causa dos sonhos de Allan Kardec são de 1861. E até os nossos dias, a ciência não alcançou uma explicação de consenso que satisfaça as várias correntes. Entretanto, os campos mais avançados dessas pesquisas são exatamente os que aceitam, embora com os nomes que lhe queiram dar, os postulados espíritas tantas vezes recusados. Hoje, as ciências da psique aplicam como se fosse uma novidade a TVP, que é a terapia de vidas passadas, que a doutrina espírita conhece desde a revelação e as vidas sucessivas. Aí, nota da editora, que eles colocam como nota da editora, tá? 113? Não, pode deixar um pouco, só pode deixar um minutinho. Então, ele está falando da teoria que diz que é alucinação a possibilidade de ver espíritos, tá? E ele fala aqui exatamente o que eu já tinha dito anteriormente. Sim. E essas afirmações, tanto de Kardec como testações, é de 1861, tá? E até hoje ninguém conseguiu contestar essas informações de Kardec, nem comprovar o que acontece, né? Que a alucinação é realmente a responsável pela vidência, pela visão, tá? Você pode ler para mim, Lucineide, uma parte da 113? Vocês estão me ouvindo bem? Não está cortando?
Então, deixa eu ler o primeiro parágrafo, por favor. Provam os fatos que há aparições verdadeiras, que a teoria espírita explica perfeitamente e que só podem ser negadas pelos que nada admitem fora do organismo. Porque vocês prestaram atenção que o que ele fala ali de alucinação, ele fala sempre em fisiologia, ele fala sempre em coisa física, né? Porque ele quer a contestação ou a comprovação da parte física, da capacidade de ver. Provam os fatos que há aparições verdadeiras, que a teoria espírita explica perfeitamente e que só podem ser negadas pelos que nada admitem fora do organismo. Mas, a par das visões reais, haverá alucinações no sentido em que esse termo se emprega? É fora de dúvida. Da onde se originam? Os espíritos é que vão esclarecer-nos sobre isso. Porquanto a explicação parece-nos estar toda nas respostas dadas às seguintes perguntas. Leia a pergunta para mim, Lucineide, por favor. Pergunta e resposta. 1. As visões são sempre reais ou são algumas vezes efeito da imaginação? Quando vemos em sonho ou de outra maneira o diabo ou outras coisas fantásticas que, portanto, não existem, não se tratam apenas de imaginação? Aí vem a resposta. Sim, algumas vezes. Quando a pessoa está chocada por certas leituras ou por histórias de feitiçaria, lembra-se delas e acredita ver o que não existe. Mas já dissemos também que o espírito, através do seu envoltório semimaterial, pode tomar todas as formas para se manifestar. Um espírito brincalhão pode aparecer com chifres e garras, se o quiser, para zombrar da credulidade, como um espírito bom pode aparecer de asas e de maneira radiosa. Magda, pode ler a próxima pergunta e a resposta? Podem considerar-se como aparições as figuras e outras imagens que se apresentam por vezes na modorra ou quando apenas fechamos os olhos. Modorra é na sonolência, né? Desde que o sentido se entorpece, o espírito se desprende e pode ver, perto ou longe, aquilo que não poderia ver com os olhos. Muitas vezes as imagens são visões, mas também pode ser efeito de impressões que a vista de certos objetos deixou no cérebro, o qual lhes conserva os traços, como conserva a lembrança dos sons. Desprendido, o espírito vê, então, em seu próprio corpo, essas marcas que aí se fixaram como uma placa fotográfica. Sua variedade e sua mistura formam conjuntos bizarros e fugídios que se apagam subitamente, a despeito dos esforços que fazemos para os reter. É a uma causa semelhante que se devem atribuir certas aparições fantásticas, que nada têm de real e que, por vezes, se produzem quando estamos doentes. Ok, tudo bem. Até aqui tudo bem, gente? Então vamos lá. Vou ler outro parágrafo. É corrente ser a memória o resultado das impressões que o cérebro conserva. Veja bem, nós estamos falando de cérebro, é máquina física, não é mente, máquina imaterial, tá? A mente está no espírito, tá ok?
Está falando de cérebro, aquele negócio branco cheio de ondinha que está aqui dentro da caixa craniana, ok? Então, é corrente ser a memória o resultado das impressões que o cérebro conserva. Mas por que singular fenômeno essas impressões tão variadas, tão múltiplas, não se confundem, não se misturam? Mistério impenetrável, porém não mais estranhável do que o das ondulações sonoras que se cruzam no ar e que, no entanto, se conservam distintas. Ondas de rádio de frequências diferentes, ondas de rádio de frequências diferentes se cruzam no ar e não se misturam, senão a gente não conseguiria ouvir rádio. Ok? Num cérebro são e bem organizado, essas impressões se revelam nítidas e precisas. Num estado menos favorável, ou seja, num cérebro meio danificadinho, elas se apagam ou se confundem. Daí a perda da memória ou a confusão das ideias. Vocês estão vendo? Um hardware com problema, uma máquina com problema. Ainda menos extraordinário parecerá isto se admitir, como se admite, a frenologia, uma destinação especial a cada parte e até a cada fibra do cérebro. Assim, pois, as imagens que através dos olhos vão ter no cérebro deixam aí uma impressão, em virtude da qual uma pessoa se lembra de um quadro como se o tivera diante de si. Nunca, porém, há nisso mais do que uma questão de memória. Os nossos olhos fotografam automaticamente tudo o que nós enxergamos e tudo isso é guardado na nossa memória, mesmo que a gente não queira. Nós temos memória temporária, memória instantânea, memória de médio, de longo e de curto, tudo é separado. Ora, em certos estados de emancipação, quando a nossa alma se emancipa do corpo, a alma vê o que está no cérebro. Olha só, a alma vê, vocês estão me ouvindo? Então, né? A alma vê o que está no cérebro. A minha alma se emancipa do corpo e enxerga o que está aqui dentro da massa encefálica, do cérebro, onde torna a encontrar aquelas imagens, sobretudo as que mais o chocaram, segundo a natureza das preocupações ou as disposições do espírito. É assim que lá encontra de novo a impressão de cenas religiosas, diabólicas, dramáticas, mundanas, figuras de animais esquisitos, que ela viu noutra época em pinturas ou mesmo em narrações, porquanto também as narrativas deixam impressões no cérebro. Tudo que contam para a gente, tudo que nós conversamos, tudo que nós lemos, ficam gravados no nosso cérebro. O nosso cérebro é um hardware potentíssimo. Ele não escolhe o que é para ser gravado e o que é para ser deletado. Ele guarda tudo. Então, na emancipação, olha que coisa maravilhosa isso. É como se o meu espírito se emancipa, olha para a minha máquina e ele revê essas imagens, como se estivesse folheando um catálogo. E daí ele revive essas imagens. E essa emancipação pode se dar no sonho, pode se dar no estado de êxtase, num estado de concentração para um trabalho mediúnico. Vocês compreenderam? E daí as visões. A explicação é tão simples que chega a ser louca, maluca. É lógico, né? É como eu abrir um arquivo e pesquisar as fichas que estão lá registradas. De sorte que a alma vê realmente. A alma, aqui é meu espírito, tá? Que ele está usando a palavra. A alma vê realmente, mas vê apenas uma imagem fotografada no cérebro. Um catálogo.
No estado normal, ou seja, acordado, em vigília, essas imagens são fugidias, são perdidas, efêmeras. Elas se perdem porque elas não têm sentido. São só imagens que estão, ou se a gente estivesse assistindo sabe aqueles binóculos que a gente tirava fotografia e ficar passando aquelas fotografias de binóculo? Não tem sentido nenhum aquilo, eu não vou lembrar daquilo. Porque todas as partes cerebrais funcionam livremente, ao passo que, no estado de doença, de moléstia, o cérebro sempre está mais ou menos enfraquecido. O equilíbrio entre todos os órgãos deixa de existir, conservando somente alguns a sua atividade, enquanto outros se acham, de certa forma, paralisados. Daí a permanência de determinadas imagens que as preocupações da vida exterior não mais conseguem apagar, como se dá no estado normal. Essa a verdadeira alucinação, a causa primária das ideias fixas. Vocês compreenderam aí de onde vem a alucinação? Não é, não, eu sabia, mas olha, eu sabia que seu Helder ia levantar a mão, eu ia chamar seu Helder agora. Eu sabia que ele ia levantar a mão. A verdadeira alucinação, ela é causada exatamente por isso. Um cérebro que está enfraquecido fisicamente, né? Ele torna essas imagens, traz para o momento de vigília essas imagens e ela torna-se uma ideia fixa, onde o irmão, né, a pessoa, ela fica visualizando como ideia fixa. Fala, seu Helder. Acho que a pergunta é, no começo você diz, da sua leitura, você diz do cérebro, a diferença do cérebro que está no corpo, né, físico, e a mente que está no espírito. Como é que é isso? Por favor, me explique aqui para eu entender. É assim, nós somos, vamos falar assim, Desculpa, Mari, até para explicar um pouco, que outro dia eu conversava com a Neide, né, para a gente entender como é que, quando um espírito é muito evoluído, que ele é pura energia, como é que pensa, entendeu? Como é que então, ele pensa, enfim. ok, porque assim, é, quem pensa não é o meu cérebro físico, não é aquela massa cinzenta que está dentro da minha caixa craniana com os gominhos, aquilo que a gente vê nos filmes quando o Sexta-feira 13 passa a serra elétrica dele, não é? O que pensa, o que tem individualidade, né, é a minha mente, e a minha mente é sede do espírito. Ele não está circunscrito nesse corpo físico. Eu vou começar de uma imagem bem simples, a imagem do abacate, lembra? O abacate é a casca, que é o meu corpo físico, tá? E aí nessa casca está o meu cérebro. A polpa do abacate está meu perispírito, que é o corpo semimaterial, e o caroço do abacate é o meu espírito. É aí que está a minha mente. Então, quando eu falei que quando meu espírito está em emancipação, é quando eu estou entrando num estado de sono, né? Ou aquela dormência, que ele quase chega lá, o meu espírito se emancipa, ele sai, ele se extrapola do meu corpo físico e ele enxerga o meu cérebro material. E no meu cérebro material, essas imagens foram fotografadas e estão arquivadas como chapas fotográficas, tá? Então, daí ele consegue observar e consegue visualizar e consegue ver. Um espírito evoluído que não tem mais necessidade de corpo material, ele pensa, raciocina com a mente do espírito. Ele não tem necessidade do hardware mais. Ele só utiliza o
software. Então é como se o caroço do abacate fosse o software. Não sei se eu estou me fazendo compreender, né? O caroço do abacate é o software, é o espírito, e é onde está a sede. A gente fala sede da alma, né? É onde está a mente. A mente pensa, a mente tem a individualidade, a mente é a centelha divina que está se desenvolvendo e está utilizando esse corpo material que é dotado de carne, ossos, pele e cérebro, nesse caso, que é um órgão responsável por registrar as coisas cerebrais. Entenderam? Assim como o estômago é responsável por cuidar da parte de toda a nutrição desse corpo de carne. Assim como o coração é um órgão responsável por fazer a bomba responsável por fazer circular o sangue, que é a seiva da vida. Eu não sei se eu consegui compreender. Então, não é meu cérebro que pensa. Para o meu espírito se comunicar com os outros encarnados, enquanto ser encarnado, eu preciso do cérebro, da máquina. Não adianta só o software, eu preciso da máquina. Quando a pessoa entra em morte cerebral, é porque a máquina não funciona mais. Ela parou de funcionar. Então, eu posso ter um software potíssimo, posso ter um Windows 53, que não adianta, porque a máquina quebrou. Entendeu? Ao mesmo tempo, o contrário. Quando chega o tempo certo, vai chegar um momento que aquele software para rodar, para se fazer notar e para se comunicar, não vai precisar de hardware nenhum. Isso aí é a evolução, é a consequência da evolução da centelha divina que somos todos nós. Ok? Quer falar, Edna? Como eu entendo, tá? O cérebro é um sistema, né? Como um computador. Nós somos. Tanto que o computador é baseado, e ele se chama cérebro eletrônico, né? O primeiro nome que ele recebeu foi cérebro eletrônico. Porque ele é baseado nas funções cerebrais do ser humano, né? Então, ele traduz o que o espírito faz, o que o espírito quer falar, né? A mente é um corpo, é um instrumento do espírito. Sutil, é um corpo bem sutil. Não tem nada, o perispírito é outro corpo, tá? E ele se comunica ele manda as mensagens para o nosso, a mente manda para o cérebro através do perispírito, porque aí vai passando por vários corpos e vai filtrando até chegar onde a gente traduz tudo através do nosso cérebro e a gente faz. Parece uma coisa assim muito complicada, mas é uma coisa extremamente inteligente e rápida. É assim, o nosso cérebro, na realidade, é uma máquina elétrica. Ela funciona à base de circuitos elétricos, somente isso. Conexões elétricas, neurônios, que são as células cerebrais, que se conectam, recebem impulsos elétricos do exterior, emitem circuitos, mensagens elétricas para o exterior, e dessa forma se conectam com a mente, que está a sede do espírito, e assim vice-versa. É simplesmente um dínamo, é uma máquina elétrica. Na realidade, quem pensa, quem raciocina, quem decide, quem sente é a nossa mente, que está localizada no espírito, não no cérebro. Tudo que o espírito deseja fazer, ele manda a mensagem, daí passa pelo perispírito e vai para o nosso cérebro. O nosso cérebro, através de comandos elétricos, reage. Fala, Lucineide. Eu acho que eu entendi, mas eu fiquei pensando, Mari, na questão do sentimento. Porque assim, tá trazendo a questão da alucinação, das memórias, né? E quantas vezes a gente vê, né, uma coisa e remete
há sentimentos tão bons e o inverso também é verdadeiro, né? E aí, pegando essa sua explicação, vê se é isso mesmo. Os sentimentos que são despertados é como as alucinações, está tudo na nossa mente. São memórias. Na São memória. São Mas memórias. eu, enquanto espírito, né? Eu, enquanto espírito, que eu consigo visualizar aquelas imagens, e ali eu consigo remeter, e essas imagens me despertam sentimentos. Elas te deixam impressões. Essas impressões te causam reações emocionais, vamos dizer assim, né? Boas ou ruins, porque elas te trazem lembranças boas ou ruins. As lembranças que você está vendo ali no folheto que você está mexendo no folheto do cérebro, por exemplo, né? Então isso te causa alguma sensação, alguma emoção, tá? É assim que funciona. Por isso que o espírito lá depois que vai para a espiritualidade, que deixou o corpo, ele vai continuar sentindo, porque ele vai continuar acessando essas memórias. Essas memórias continuam sendo possíveis de ser acessadas. A gente chama depois lá das memórias acásicas. Elas são permanentes. Eu consigo acessá-las todas. Tá? E não só dessa vida, como nesse caso que a gente está falando explicitamente. É as memórias desse espírito que está encarnado nesse momento. Eu vou conseguir lá acessar memórias de todas as minhas reencarnações. E daí todas as memórias boas ou não, que me causaram diversas impressões. Okay? Até porque, Mari, só mais uma questão. Num trabalho mediúnico, quando a gente recebe uma comunicação de um espírito que está em sofrimento, né? Okay. Provavelmente ele está nesse processo que ele vivenciou alguma coisa que desperta, né, uma emoção, uma sensação, e aí ele... Provavelmente, se ele estando em sofrimento, ele está num circuito fechado, que a gente fala. Né? Ele fica acessando somente aquela memória que mais o impactou e fica vivenciando sequencialmente só aquela memória. Um exemplo, o suicida, ele fica vivenciando o instante do suicídio o tempo todo, como se tivesse um repeteco, sabe? Um disco riscado o tempo inteiro. Ele fica tendo acesso àquilo lá o tempo todo. Né? Ele chama de loop. O looping, isso, muito bem. Looping, muito bem. Val, você queria perguntar alguma coisa? Desligado. Acesse o microfone, querida, está desligado. E onde fica a coisa do subconsciente? O subconsciente, o inconsciente são... como é que a gente fala? Como é que a gente pode falar? São partes, vamos falar partes? Não sei nem se a gente pode falar partes, né? Dessa memória que a gente fotografou, tá? É como se fossem partes dessa memória. Que eu estava imaginando. Partes dessa memória. Imaginando. As memórias fotográficas que às vezes a gente acessa. Exatamente. Então eu tenho o consciente, o inconsciente, o supraconsciente, tá? São níveis dessa memória, ok? Podemos seguir? Quer ler para mim, seu Helder? No caminho aqui, ó, conforme se vê, acho que é isso. Né, gente? Como se vê? Eu acho que eu perdi aqui. Perdeu? Marlene, você está acompanhando onde parou? Quer continuar lendo aqui? Todos me escutam? Sim. Como se vê, explicamos essa anomalia por uma lei fisiológica muito conhecida, que é a das impressões cerebrais.
mas foi sempre necessário fazer intervir a alma. Ora, se os materialistas ainda não puderam dar uma solução satisfatória desse fenômeno, é porque não querem admitir a alma. Por isso, dirão que a nossa explicação é má, pois nos apoiamos no princípio que é contestado. Mas contestado por quem? Por eles e admitido pela imensa maioria, desde que há homens na Terra. A negação de algumas não pode constituir-se em lei. Nossa explicação é boa? Damo-la pelo que possa valer na falta de outra. E se quiserem, a título de simples hipótese, à espera de melhor, como esta pode explicar todos os casos de visões? Certamente não, mas desafiamos todos os fisiologistas a apresentarem uma que, segundo as suas opiniões exclusivas, expliquem todos. Porque nada apresentam quando pronunciam as palavras sacramentais de superexcitação e exaltação. Pois se todas as teorias sobre a alucinação são insuficientes para explicar todos os fatos, é que há, no caso, algo mais do que a alucinação propriamente dita. Nossa teoria seria falsa se a aplicássemos a todos os casos de visões, pois alguns poderiam contradizê-la. Pode ser justo, se aplicada apenas a alguns efeitos. Ok? Então, ele é bem simples em dizer, já lhe passo a palavra, Sandra, que a teoria é a que eles estão passando porque não tem outra explicação. Serve para tudo? Talvez não sirva para todos os casos de visão, né? Mas no caso que não servir para todas, então vamos estudar minuciosamente o caso para a gente chegar a alguma conclusão, né? Na realidade, ele se baseia em explicações fisiológicas, gente. Vocês estão prestando atenção? É uma explicação fisiológica, né? Na parte física. Ele não está falando de parte emocional, espiritual, nada. Ele fala partindo do pressuposto de que existe alma, que o espírito existe, né? E que existe uma predisposição física do nosso cérebro para entrar em comunicação, ou do espírito, né, da mente, para entrar em comunicação com esse cérebro físico e aí sim promover a visão que as pessoas têm. Quem levantou a mão? Seu Helder, pode falar. Eu acho que já até foi dito, mas vou colocar a questão de novo. Então, dentro desse arquivo, que é nossa memória, né, nosso cérebro, os fatos que aconteceram durante toda a nossa vida, o espírito que precisa de evolução, né, mas que está próximo a nós, que nós abrimos espaço para eles vão acessar somente aquelas coisas que são ruins, que estão no nosso arquivo, cérebro. Como assim? Que espírito você está falando? Um espírito que precisa ser evoluído. Me dê um exemplo concreto para ficar mais fácil. O surto. As pessoas as pessoas que são muito negativas, por exemplo. Por exemplo, sim. Uma pessoa muito negativa, que é triste, que só vê o mundo cinza. Isso. Ela só consegue acessar a parte negativa dessas memórias? Isso. É isso que você está querendo dizer? Quem te garante que essa... assim, eu vou jogar a pergunta para você. Quem nos garante que uma pessoa que é negativa, que vê o mundo cinza, e que não é classificada como um transtorno mental, que o senhor não me disse que essa pessoa tem um transtorno mental, uma depressão, uma síndrome de pânico, uma esquizofrenia, uma qualquer outra coisa. É uma pessoa normal,
Mas é negativo, viu? O mundo cinza só tem acesso a memórias tristes. Não, quem lhe garante que ela só tem acesso a memórias tristes? Ela prefere a parte triste da vida. É diferente, seu Helder. Quem nos garante que ela não tenha lembranças boas? Ela tem sim. Todos nós temos gravados todos os nossos são todos os momentos são gravados, tá? Momentos de alegria, momentos de felicidade, de carinho, de afeto, assim como momentos de tristeza, de sofrimento, de solidão, de rejeição, todos são gravados, tá? É como se a nossa vida se desenrolasse e estivesse sendo filmada por nós mesmos no nosso cérebro. Agora, quem nos garante que essa pessoa não tem essas lembranças? Mas há uma escolha, Olivia Biri, de ela focar a sua atenção, a sua energia nesse lado negativo. Aí é outra coisa. Você compreendeu? Então, essa acho que é a confusão que eu estou fazendo, porque até Exato. onde, então, nós temos autonomia para poder fazer essas escolhas e até em que ponto que também é a nossa mente que está dizendo o que é que a gente tem que fazer, né? Porque A pelo que eu nossa, entendi, há uma ascensão bastante grande da nossa mente, né, sobre a esse nossa, arquivo. a nossa mente utiliza esse arquivo da maneira que ela quiser. A nossa mente equilibrada ou não, utiliza esse arquivo da maneira que quiser. O que está desequilibrado para acessar um cérebro desequilibrado é minha mente. O primeiro a adoecer é a mente. Depois ele desequilibra o hardware. Isso a gente já estudou no livro dos Espíritos. Então, a minha mente em desequilíbrio, trazendo respostas e encargos de outras encarnações, já está doente, já traz um aspecto depressivo ou de um transtorno talvez até mais sério, ela já está em desequilíbrio. Daí ela acessa propositalmente somente essas imagens, essas memórias tristes. Então aí não é o hardware que está com problema, é a mente que está em desequilíbrio e procura essas mensagens. Entendeu? É como se eu estivesse usando a internet e eu vou procurar na internet só Deep Web, só a porcaria que tem lá. Só aquilo que me faz mal, aquilo que me vicia, aquilo que estimula mais a minha parte ruim, a minha parte negativa. Porque quem precisa evoluir é a minha mente, não é o meu cérebro. Então, até que ponto a minha mente interfere em mim, Maria Ângela? Sou eu, Maria Ângela, que interfiro. Eu que tenho que saber que eu estou vendo o mundo cinza. Eu. Eu tenho emancipação para ter lembranças? Tenho emancipação. Mas eu tenho que ter certeza de que, peraí, sou eu que estou mandando na minha vida. Então, eu tenho. Por isso que nós procuramos casas espíritas e procuramos tratamento espiritual e precisamos muitas vezes do tratamento espiritual e do material. Precisamos tomar remédio com psiquiatra, precisamos fazer terapia com psicoterapeuta, precisamos fazer tratamento de passe. Porque é um conjunto de coisas, né? Eu não consigo tratar do meu espírito com psiquiatra. Meu psiquiatra vai tratar da minha máquina. Então, legal, eu acho que é isso aí que eu Era isso que queria você queria saber. entender. E agora Ok? também estou entendendo que a gente tem também uma autonomia e um poder de percepção de que nossa Sim, mente ela está não está boa também. E aí a gente precisa buscar ajuda. sim. Só que chega uma fase que esse desequilíbrio vai aumentando, 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 que daí eu perco a noção de que eu estou em desequilíbrio. Muitas pessoas perdem, né? E daí elas precisam de ajuda mesmo sem saber que estão precisando. Ok? Edna.
Quando a gente tem o espírito doente, ele manda as mensagens doentes para o meu cérebro. Às vezes a gente vem com o cérebro doente, que é uma outra situação. Por exemplo, a Outra paralisia situação. cerebral, eu dei aula para N pessoas com paralisia cerebral, que eram seres maravilhosos, mas eles vieram É uma porque aconteceu alguma coisa, né? E ele feriu o cérebro dele. E aí ele vem assim, não é porque Deus castiga, mas é porque ele escolheu uma coisa errada lá, Estão resgatando. agora ele tem que ressarcir. E a A gente maioria escolhe tudo. A gente escolhe são tudo. Você vê espíritos inteligentes. miserável lá da outra vida, a gente não chega aqui e vira santo do nada. A gente tem que caminhar e procurar. Entendeu? E aí você vai estabilizando a sua mente. Né? Então, é diferente de você ter um cérebro doente. É bem diferente. Né? É diferente. As pessoas, por exemplo, com paralisia cerebral ou com alguma outra deficiência cognitiva, que a gente costuma falar mais modernamente, né? Elas dormindo, elas têm emancipação do Sim, espírito, elas são espíritos plenos, entendeu? Elas vêm com o hardware com problema, exatamente. né? O autista não tem problema no hardware. O autista é um espírito de outra qualidade, com uma outra maneira de ver o mundo, de sentir o mundo. É diferente. Vocês entenderam? É maravilhoso isso. Essa área me interessa muito. Neurociência. É muito interessante. Tudo bem? Vamos parar aqui para a gente entrar na bicorporeidade e transfiguração, que é muito interessante na semana que vem. Queria saber se tem mais algumas dúvidas, se o Geraldo está tudo ok. Queria pedir para vocês entrarem, na medida do possível, entrarem sempre lá no YouTube para dar uma curtidinha, para que o nosso canal fique no ar sempre, porque tem algumas pessoas que só entram por lá. Eu tenho contatos externos da FEAM, que eu passo o link do YouTube para as pessoas assistirem depois as aulas. Então, para o nosso contato ficar, para o nosso link ficar no ar, passem lá de vez em quando. Não precisa assistir a aula de novo, lógico, a gente já assistiu aqui. Só dá uma curtidinha para ficar no ar a nossa continha lá. Ok? Marlene, satisfação ter você de volta, viu, querida? E todos os outros também, de ver vocês. Gostam muito quando vocês perguntam bastante. Vamos encerrar então? Lu, é tu. Bom, e assim, agradecidos por esta oportunidade bendita de estarmos aqui nessa aula, nesse encontro, onde podemos trocar, aprender tantas coisas novas. E é com este sentimento de gratidão que vamos assim buscar os melhores sentimentos que há em nós para que possamos doar e vibremos pela paz universal, por todas as moradas na casa do Pai. Vibremos pelo nosso planeta Terra, que seja envolvido em muito amor, em muita luz, e que essa luz e esse amor se resplandeça para todos os seres que compõem este planeta. Vibremos por todos os povos, por todas as nações, especialmente as que se encontram em conflito, tantas ainda em conflitos velados, que nós nem nos damos conta. Vibremos por toda criança, jovem e idoso desamparado, por todas as casas assistenciais e hospitalares, abrangendo toda a humanidade que sofre. Vibremos por todos os lares, e em especial pelo nosso lar, por todos os entes que lá deixamos, por todos os nossos parentes, amigos, e os que se dizem nossos desafetos, que tanto nos ensinam,
vibremos humildemente por nós mesmos e que possamos estar juntos na próxima semana. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Uma boa noite, gente. Paz e luz.